Olá pessoal, neste exato momento começa o episódio 001 do podcast Lamoto. Este que é um podcast oficial do Lamoto Road Community, um clube de motociclismo digital. E quero acreditar que começa também o seu melhor roteiro de aprendizado e diversão quando se trata de ter que escolher entre vida profissional e motociclismo. Na dúvida, fique com ambos. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast Lamoto, e tenho um baita convidado hoje aqui, um cara muito especial, que está chegando em alta rotação, mas já já eu vou apresentá-lo. Antes, eu queria relembrar o que nos motiva, né? O que motiva estarmos fazendo isso que começamos, né? Este é o pilar digital de uma iniciativa que surgiu este ano e que quer aproximar o motociclismo de nossas vidas profissionais. Porque temos a convicção de que o motociclismo responsável e prazeroso traz mais leveza e muito aprendizado também para a vida profissional. E existe também um pilar físico ou presencial dessa iniciativa, que foi inaugurado com um evento de lançamento ocorrido pouco tempo atrás, onde vários amigos e amigas motociclistas foram rodando e nos encontramos para darmos início oficial ao clube. Então o Lamoto ele quer unir o melhor do físico com o melhor do digital para poder oferecer uma melhor experiência para você que é profissional, que é empresário ou empresária, executiva, empreendedor ou empreendedora, profissional liberal, de todas as áreas, quaisquer que sejam elas, para que se sintam bem falando, aprendendo e também ensinando sobre suas experiências no motociclismo. Então, te prepara, porque você também pode ser convidado para estar aqui conversando com a gente e trazendo as suas experiências de vida em cima de uma moto e como é que você lida com isso na vida profissional também. Bem, eu quero agradecer os parceiros que estão conosco fazendo tudo isso acontecer. Um agradecimento especial a quem está aqui por trás das câmeras, né? Um super especial a ProHub, a sua equipe de magos, gente de altíssimo nível que faz o circo rodar e brilhar o olho de todo mundo. Também um agradecimento a todos os apoiadores que desde o começo estiveram conosco, especialmente a Renata Maranguello, a Glória Pedroso, duas magas, né, minhas ídolas, que eu ainda vou trazer para o motociclismo. Muito obrigado a vocês. Um agradecimento também a True Veículos. Se você precisar vender o seu veículo, fala primeiro com o Mário Mercado, especialista em veículos premium da True Veículos. Obrigado, Mário. Agradeço também o apoio do pessoal da Off-Rider e Moto Paisagens. Grandes parceiros, nos acolheram de maneira grandiosa e, se Deus quiser, ainda vamos fazer muita coisa legal em conjunto ou que seja bom para ambos, porque eu acho que tem espaço para todo mundo de verdade. Obrigado, Senhor, né? A Deus aí, a minha família, né? Pela família que eu tenho, pelas pessoas que apoiam e às vezes não entendem bem o que a gente está fazendo, mas estão com a gente, isso é muito importante e nunca faltou apoio. Bem, antes então do nosso convidado, o nosso perfil do Instagram está no ar, né? Então procura lá, Lamoto Road Community, segue a gente, né? Dá essa força. Este é um podcast que já está disponível no YouTube e no Spotify. Então cola na gente que a gente está abrindo caminho e vamos para frente. E agora então o nosso convidado, Robson Morales, é um prazerzaço, né, estar aqui contigo. Já agradeço ter vindo, aceito o convite, né? Um cara aí que a gente compartilhou alguns momentos profissionais aí há um bom tempo, já acho que mais de 10 anos isso aí, Robson. É um prazerzaço ter você aqui e seja bem-vindo ao podcast Lamoto. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, né? São 48 horas que eu cheguei da viagem, né? E parabéns pela iniciativa, né? Que certamente vai ser muito exitosa. Legal, parabéns. Legal, Robson. De fato, tu já deste a deixa de entrada aqui, né? Chegaste a 48 horas de uma viagem de moto e não foi uma viagem
curta, pequena, né? Mas antes da gente falar da viagem, eu queria que tu contasse um pouquinho, tu que és um empresário, né? Foste executivo, né? Fala um Sim. pouquinho, muito rapidinho, da tua vida profissional e como é que tu chegou nas motocicletas? Como é que tudo isso começou para ti? As motocicletas chegaram bem antes, né? Então eu sou daquela geração que andava de moto desde os 14 anos de idade, sem capacete, né? Era uma outra dinâmica que existia, né? E desde então não fiquei mais sem moto, né? Então hoje, com mais de 50 anos, continuo andando de moto e é uma atividade que me dá muito prazer, né? E ela foi se transformando ao longo do tempo, né? Com planejamento que a gente aprende, né? Estudando na faculdade, dentro das empresas que a gente trabalha, né? Então isso tudo foram acontecendo de forma muito natural, assim, né? Legal, acho que assim tem que ser, né? Isso aqui é o bacana, né? Mas tu és um empresário, né? Tens bem-sucedido, tens a tua empresa, inclusive essa viagem você fez com a tua esposa, depois Sim. a gente vai contar, né? Mas que também está contigo no negócio, né? Sim, sim. Como é que é a vida de motociclista? Vamos tentar fazer esse jogo aqui. A vida de motociclista e de empresário que tem que pagar conta, que tem suas responsabilidades com funcionários, que tem que fazer o negócio acontecer de fato. Separa muito isso, moto e trabalho, ou você consegue unir? Consigo unir, sabe? Mas antes, né, todo empresário, né, ele começa a partir de uma ideia, de um projeto, né, e um sangue empreendedor por trás, né? Eu confesso, assim, para vocês que a empreendedora é minha esposa. Eu sou um cara mais de retaguarda, né? Eu sou mais conservador. Né? Então, dentro das empresas que eu trabalhei, fui, né, diretor de várias instituições que, inclusive, trabalhamos juntos, né? Eu era o cara que tomava as decisões com maior número de informações para evitar o risco, né? Hoje, numa viagem de moto, eu também me reúno de uma série de informações, né, que reduzem o meu risco também, né? Hoje, com as tecnologias que tem, você está com um GPS ali na frente que diz quantos quilômetros falta, que horas tu vai chegar, e tu está sabendo qual é a autonomia que tu tem de combustível da moto, né? Então tu consegue pressão dos pneus. Então tu também tem uma série de indicadores que te dão uma tranquilidade de conduzir, que eu chamo, né, hoje de projeto, né? Então toda grande viagem de moto, ela não deixa de ser um grande projeto que você é o grande responsável pelo sucesso daquele projeto, né? E está carregando outras pessoas, né? Sim. Então isso aqui é importante. Legal. Acho que vamos tentar entrar um pouco nessa viagem que tu tá vindo aí, né? Tá com sangue quente aí, né? Memórias fresquinhas, Sim, né? Chegou sim. a 48 horas. Essa viagem foi uma viagem longa, né? Fala um pouquinho do planejamento que tu tens que fazer, que a gente precisa fazer para uma viagem de mais longo curso, né? E depois a gente entra em outras searas também. Certo. Eu acabei... dá para perceber o meu tamanho, né? 1,62 m com uma moto que tem um banco de 91 centímetros, né? Então, andar de moto, para mim, se eu fazer passeios curtos, pequenos, dá trabalho, né? E eu carrego mala, carrego a esposa junto, então é mais complicado. Então, eu acabei fazendo viagens longas. Sento na moto e vou. Essa viagem, agora a última, ela foi de 9.500 quilômetros, né? Então, a gente saiu daqui de Porto Alegre, eu digo o portal do Rio Grande do Sul, né? Uruguaiana. Sim. E dali Rosário, e dali tu distribui para qualquer lugar da América do Sul. Né? Então, desta vez, eu saí de Porto Alegre, Uruguaiana, Neuquén, aí Bariloche, Andes, fomos até Puerto Montt. Quanto tempo durou toda ela? 19 dias. 19 dias toda a viagem, né? E aí o retorno tradicional, né? Sobe a Pan-Americana, dobra a direita, né? Sobe... né, o passo da Cordilheira dos Andes, volta por Mendonça, né? Então, tudo isso pressupõe planejamento, né? E o planejamento, como acontece nas empresas, ele começa bem antes do início da execução, né? Antigamente, estou falando lá de anos 90, né? Quando eu fui a primeira vez para Ushuaia, foram 9 meses de planejamento. Naquele tempo não tinha as roupas que nós temos hoje. O equipamento era outro, era tudo mais primitivo. As motos eram mais primitivas até, né? Então, hoje, essa viagem nasceu em não mais que 2 semanas. Antes da viagem. Antes da viagem, né? Mas o que eu tenho como planejamento, né? Eu, Robson, piloto. Saúde em dia. Faço revisão da minha saúde, né? Tenho monitoro muito isso, né?
Então, para uma viagem longa, você precisa ter revisão com um dentista, né? Tá no meio da viagem, já acontece alguma coisa, né? Alguns exames laboratoriais, exames de imagem, isso tem que estar em dia. E aí entra a questão do equipamento que você tem, né? Vamos pensar na moto, né? Tá, eu vou fazer 10 mil quilômetros. Tá, o pneu que eu tô hoje rodou quanto? Sim. Aguentaria esses... Ele vai aguentar ir e voltar? Ou eu vou ter que sair desesperado em algum lugar encontrando um pneu para trocar? Ou chegar com um pneu correndo risco, né, pelo consumo dele estar elevado? Então, isso influencia bastante. E Robson, e assim, a gente tem aqui uma missão, né, como a gente tem falado, de aproximar o motociclismo, as experiências do motociclismo com a nossa vida profissional, porque também temos a clareza de que talvez cada vez mais nós não devamos separar aquilo que nos sustenta, ou seja, profissionalmente, daquilo que nos diverte. Sim. Né? Essa vida ela tem que ser cada vez mais única, né? Uníssona. Então, lidar com planejamento, como você está falando para uma viagem, né? Ao mesmo tempo, mesmo planejando lidar com o imprevisto, porque eles podem acontecer, né? E talvez o planejamento bem feito vai te dar mais condições de lidar com os imprevistos, né? E não tipo, bom, se vem, tá tudo bem, não. Estou planejado, se vier, eu tô preparado, mesmo que seja algo que eu não sei ainda, né? Exatamente. Mas e como é que é isso na empresa, né? Não vamos falar aqui de trabalho, mas como é que você transporta isso para lá? Você disse que antes foi executivo, né, por vários anos, uma boa experiência como executivo e começou a empreender junto com a esposa, né? E essa viagem você fez junto com a esposa. Sim. Né? Como é que é tocar um negócio? É muito parecido, é muito diferente de fazer uma viagem com uma pessoa junto contigo? Você fez uma viagem com uma filha também, um tempo atrás. Tenta fazer um paralelo aí pra gente talvez entender que tem coisas que a gente não vai separar, ou cada vez menos vai separar, né? Eu vou de moto trabalhar, sabe? Toda hora, com chuva sem chuva, a gente dá um jeito. Eu tenho 2 exemplos, né? Por exemplo, agora nessa viagem, pela primeira vez em mais de 20 anos, eu furei um pneu numa viagem dessas, né? 20 anos viajando? Viajando, eu tô falando de viagens longas, Uhum. assim. Primeira vez, né? Mas eu tinha o plano B, né? Então, eu tinha o espaguete, eu tinha o ar comprimido e eu tinha a vacina para o pneu. Só que a vacina eu poderia usar em último caso, porque ela estraga os sensores, né, dos pneus. Consegui consertar, né? Eu estava lá no sul da ilha de Chiloé, a 70 km de Ancud, que é a principal cidade, né? Não tinha muita gente por perto? Não tinha, era domingo, o único borracheiro que tinha estava fechado, né? Então eu fui até um posto de gasolina para conseguir ar e fazer a manutenção. Então, eu também tenho que estar preparado para aquele desafio de consertar um pneu, né? E mesma coisa dentro das empresas, né? Você tem que estar preparado para as atividades as demandas que vêm no dia a dia, né? Eu sempre digo, você não precisa saber fazer tudo, mas tem que saber o telefone de quem sabe, né? Então, consertei o pneu, não ficou bom o conserto, não foi bem um furo, foi um corte, né? E ali eu segui até Ancud, que era uma cidade maior. Cheguei ainda com ar, né? Mas também não consegui borracheiro, não consegui nada. A outra opção que eu tinha era ar comprimido. Fui usar ar comprimido, rompeu a mangueira. Poxa, meu plano B já não deu certo. Caiu por terra. E aí pegamos a balsa, cruzamos, né, um trecho lá do Pacífico e chegamos no continente. Também não encontrei recursos, né? Mas eu vim rodando com 25 libras, bem devagar, na manha, sem tracionar, para chegar 70 km depois na cidade de Puerto Montt. 70 quilômetros depois com pneu murcho. Né? Vida. Mas eu ainda estava administrando, eu uso o último recurso, né, que era a vacina, né, que a gente chama, ou eu vou mais um pouquinho. E eu decidi. Então, era uma decisão arriscada, né? Podia rasgar o pneu, podia terminar de estragar, e eu não consegui chegar a esses 70 km. Mas eu tomei a decisão e essa decisão deu certo. Então, no meio empresarial, o tempo todo você não tem todas as informações para tomar de decisão. E eu lembro que a minha esposa ainda perguntou assim, não sei por que está tão estressado com o pneu furado. Não deu certo a primeira opção, não deu certo a segunda, eu tinha a terceira opção. A terceira opção eu não queria usar, porque ia estragar os sensores naquele momento, né? Então, na empresa é a mesma coisa, né? E por vezes, né? Eu até estava acompanhando ali no Instagram, acelera
Isso. Ou desacelera, ou diminui, né? Então, como empresário, né, pô, você agora estava numa crise, né? Pandemia, as empresas todas sofrendo, aquela coisa toda, o custo fixo lá em cima, a rentabilidade caindo, acelera. Olha só. Vamos ampliar a empresa, vamos... Talvez a primeira ideia fosse frear e não acelerar, né? Exatamente. Fecha, desliga. É arriscado, vai perder. Ou o pneu, né? Não anda, segura, espera. Exatamente. E a decisão, nesse caso, foi outra, foi acelerar ou ir adiante. Então, né? na empresa já aconteceu isso comigo, né? O custo fixo estava maltratando a rentabilidade. Não, vou acelerar, vou investir, vou ampliar, vou fazer a empresa crescer para dar mais retorno. E nesse caso, a mesma coisa. Eu não parei. Eu fui acelerando até chegar, né? Com segurança, com cautela. Assim como a gente planeja, né? Qualquer movimento dentro das empresas, né? Então, isso é a grande sacada, assim, de tudo isso, né? Mas é a grande sacada, mas é o desafio diário, eu diria assim. É o desafio da vida, você, né? Acelerar ou frear. Sim. Se investir ou não, né? Você decidir parar e esperar que alguém venha resgatar ou andar um pouco mais com um pneu murcho para tentar um resultado diferente 70 km para frente. Essa é a nossa vida, né? E aí eu diria assim... Hoje, né? Como é que eu contrato uma pessoa? Eu contrato ela pela capacidade de resolver problemas. Eu não conheço um motociclista pessimista. Né? Que maravilha. Eu não conheço, não né? sei o que estou falando. Eu vou falar. É raro. Né? Você chega num local, né, que você cruza com outro motociclista. Agora mesmo, fiz amizade com um grupo do pessoal lá de São Paulo. Cara, eu encontrei com eles lá no sul do Chile. E aí, tudo bem? De onde está vindo? Tá indo para onde? Saiu de onde? É a conversa de sempre. Conversa. Né? De onde é que tu é? Ah, sou de São Paulo e tal. E eu, não, sou de Porto Alegre. Ah, tu já está em casa. Né? Mas, e o pessoal ainda brinca, né? Tu tá no parquinho, né? Sai de Porto Alegre, tu já está aqui em vários pontos bacanas. O pessoal sai de São Paulo, sai de Recife. Muito mais longe. Muito mais longe, né? A brincadeira deles dura mais tempo, né? Claro. O que pode ser melhor ainda, né? Que pode ser melhor, né? Mas, enfim, e a outra comentário importante, assim... Eu tenho uma empresa em que a minha esposa é sócia, eu tenho outra empresa que eu tenho um outro sócio, né? Que também já foi motociclista, né? Mas, incrível, agora, lembrei, enquanto eu te falava, assim, né? Eu estava agora num trecho interior da Argentina, uma estrada muito ruim. E, de repente, eu estava de frente com um buraco, aquelas crateras, né? Que certamente estouram os pneus, né? E me deparei com a cratera e um caminhão vindo aqui e eu não tinha acostamento para lado nenhum. A decisão que eu tive, imediatamente, eu disse, olha, eu vou pegar esta trilha do lado direito, porque do lado esquerdo é muito arriscado. Tá de frente com o caminhão. Né? Cara, imediatamente, eu ainda disse assim, não, contornei, pulei para fora da estrada, segui por aquela trilha. Por hora, mais ou menos? Devia estar uns 110, mais ou menos, ainda consegui diminuir antes de executar toda a manobra. Mas isso a minha esposa atrás sacou na hora, né? E acompanhou toda a manobra comigo. Né, eu pelos retrovisores, aquela fumaceira levantando e eu pensando, vou cair. Né, não pode frear, que eu saí do asfalto para a terra muito rápido, né, sem frear, tendo que fazer tudo e tentar voltar para uma pista mais segura. E ela acompanhou tudo. Para dentro da empresa, não. É diferente, ela é minha sócia. A gente discute, briga, porque briga no sentido ela, uma empresa que conversa e discute sobre as decisões ela cuida da área assistencial e eu cuido da área administrativa financeira, né? Então existe diferença muito grande. Ao mesmo tempo, complementação, né? Nós nos complementamos enquanto profissionais, né? Que isso garante o sucesso da empresa, assim como um piloto e um garupa têm que se complementar a tal ponto que a moto se equilibre. Esse é um outro assunto que a gente vai ter que fazer um episódio específico, sabe? Que eu acho que tem muito valor em entender e compartilhar sobre a vida do garupa, né? Que, cara, pode atrapalhar tudo e pode salvar vidas. E, enfim, são situações completamente diferentes. Acompanhar nas manobras é fantástico, né? E eu tive a sorte na vida, né? De que a minha esposa comprou a ideia, quando ela me conheceu eu já andava de moto, né? E ela comprou a ideia, e a ideia foi muito... Ela não andava. Nunca tinha andado, tinha andado na CB400 de um tio, cara, não sei quantos anos atrás. A CB400 faz história, clássica, né? A Jane, no outro episódio também, a primeira experiência dela foi numa CB. Exatamente. E ela, na família dela, moto é perigoso. Sim.
né, esse cara não presta, esse Sim. cara é motoqueiro. Sim. Mais ou menos assim, Sim, sim. as pessoas que não conhecem a filosofia, tudo enxergam, né? E era o Dia das Mães, né? E eu disse assim, vou almoçar lá na minha mãe então comigo e a gente janta com a tua mãe de noite. E era início de namoro, né? Ah, minha mãe mora em Pelotas, 260 quilômetros daqui. Né? E ela foi comigo, almoçamos Legal. com a minha mãe e jantamos com a mãe dela, né? Aham. O engraçado foi comentar com a família, né? Então a gente foi ali em Pelotas Foi em Pelotas. almoçar e voltou para o jantar com a família, né? Para unificar as duas famílias. Então, e a minha filha nasceu nesse ambiente. Ah, isso que eu ia trazer. Uhum. Né? A minha filha, com 7 anos de idade, que a legislação permite, né? Ganhou o primeiro capacete dela. Pra poder andar Um capacete atrás, né, na rosa. garupa, né? Né? Mas eu, pai cuidadoso, né? Eu só andava com ela dentro do condomínio, numa bis. Uhum. Né? Na época eu tinha uma V-Strom, na época. Sim. E eu tinha uma bis também, e andava com a bis dentro do condomínio. Mas assim, por diversão mesmo ali, né? E eu não andava na rua porque eu também tinha medo. Né? Quando ela fez isso com 7, logo depois ela ganhou outro capacete, eu comprei uma motinha elétrica para ela, mas só que eu não comprei essas motinhas que tu compra no shopping, eu comprei uma motinha que anda 60 por hora. Então logo eu tive que regular o acelerador dela para ela limitar, né? Para eu poder acompanhar ela, botei rodinha na motinha e tal. Então ela nasceu nesse meio, a casa cheia de capacete e tudo mais, curtindo isso. E ano passado, 2022 para 2023, né, ela com 18 anos passou no vestibular, mas antes eu percebi ela muito estressada estudando para o vestibular. Já não dava mais para andar na motinha elétrica aquela. Não, né? Mas ela completamente estressada mesmo, né? E eu, filha, eu vou te fazer uma proposta. Tu tá muito estressada com o vestibular, então vamos fazer o seguinte. Se tu passar no vestibular, a gente vai fazer uma viagem de moto só nós dois, para nós curtir esse momento. Legal. E relaxar. Pai, se eu rodar, nós vamos fazer uma viagem de moto para te curtir esse momento e relaxar. Né? A viagem ia sair de qualquer jeito, né? E fizemos uma viagem super bacana também, de 10 mil quilômetros, aquela tradicional que a gente sai daqui, fizemos o Atacama. Tradicional, é tipo ir a Pelotas, né? Um jantar com a sogra. Paramos em Cafaiate, que é um lugar que eu não conhecia, me apaixonei. E Atacama, aí de novo, vai lá, vai até o Pacífico, dobra à esquerda, sobe por Mendonça e volta, né? Então nessa ocasião, eu tinha uma janela, que era o final do vestibular da URGS, que ela não tinha o resultado ainda, e o Planeta Atlântida. Eu tinha uma janela ali para fazer essa viagem, né? Então, teve planejamento. Sim, eu tinha pontos a chegar e tudo mais. Mas e assim, ó, legal, tu tá falando agora da viagem com a filha, que me parece que é uma situação bastante diferente de viajar com a esposa, com alguém, digamos assim, com experiência de vida, né? Embora não experiência de motociclismo, mas perceber que o buraco tá ali, entender e te acompanhar naquela saída da estrada é diferente com uma menina, embora sendo filha, mas trazendo um pouco assim, tu estava dizendo aqui de todo o incentivo, né? A filha nasceu no meio, ganhou um capacete, depois ganhou outro capacete, uma motinha e tal. É muito possível que esta venha a ser uma piloto, né? Na sua quando ficar adulta, já é adulta, mas né? Na sua vida independente aí, né? Mas com muito critério, com cuidado, com maturidade para fazer as coisas. E a gente tem muita história de pais empreendedores que meio que arrastam e os filhos acabam sendo empreendedores também, querem fazer negócio, querem abrir seu próprio negócio, começar uma coisa que às vezes o pai e a mãe dizem assim, não, vai trabalhar como empregado de alguém primeiro, para aprender alguma coisa depois. Não, é que ela vem empreendedora. Como é que é isso, lidar com a vida de uma filha que você está colocando no motociclismo, sendo que tem tanta gente que diz, não, né? A meninada aí te afasta disso porque isso não é pra ti, né? Olha, vou falar como pai agora, né? Quando ela disse quero tirar carteira para moto, não, acho que não, desiste. Né? Não, né? Mas ao mesmo tempo, né? Eu acho importante que ela, né? Um momento que ela decidir, ela faça a carteira dela e tudo mais. Mas eu vou contar ao vivo aqui, né? Uma coisa que aconteceu agora nessa última viagem, que chorei, desabei com aquilo ali. Quando eu e minha filha fizemos, né, de Mendonça para cá, né,
Ela é muito de boa, muito tranquila. Pai, toca, tá bom. Porque, literalmente, ela dorme. Ela dorme Ela sentada. dorme ali sentada. A minha esposa também dorme sentada. Isso me dá uma certa tranquilidade. Eu acho que eu sou um piloto Sim, porque tá confiando em ti, né? confiante, né? Mas ela... Saímos de Mendonça e eu fui olhar as fotos do ano passado para ver o horário, né? Na frente do hotel às 9 da manhã. Nós chegamos, passamos de Rosário, cruzamos aquela ponte que vai para Vitória, chegamos no hotel de noite, 948 quilômetros. Caramba. 948 quilômetros. A minha esposa não gosta desse percurso, Muito ela longo. prefere dividir em 2 etapas. Mas a gente estava indo de boa, né? E aí eu fiz esse mesmo trajeto com a minha esposa em 2 etapas. E eu disse assim para minha esposa, olha, eu dormi naquela cidade ali agora, com a Mel. Ela, tu veio até aqui? Vim. Tá. E aí de noite eu mandei uma mensagem pra Mel, filha, né? Filha, já tô em tal lugar e tal, porque ela vai acompanhando também, né? Tô em tal lugar e tal. E disse, olha, sabe aquele nosso recorde de 948 quilômetros? Não vou mais conseguir bater. Eu ainda brinquei com ela, né? Porque eu tô fazendo em termos, em partes, né? em menores partes, né? E ela, calma, pai. Vai que um dia tu passa na minha garupa. Bah, aí sim. Que legal. Eu não esperava essa resposta Sim, dela, imagina. né? Me emocionei, como eu tô, ó, engasguei aqui, né? Piadinha também. Cara, e eu, caramba, né? E engasguei. Tá, aí vibrei demais, né, com Legal, aquilo ali, legal, né? bacana. Então, tem essa questão a moto, ela te traz uma emoção, ela te traz uma proximidade, tu não chega de carro num posto de gasolina e as pessoas vêm conversar contigo. Sim, diferente, né? É muito diferente, Outra né? vibe, né? E sem falar, enquanto você está pilotando, dependendo da época do ano, tu sente o cheiro das coisas ao teu redor, né? Então isso é muito bacana. Acho que é uma relação mais direta, né? Mais próxima mais direta daquilo que está acontecendo, eu diria assim, né? Tu sabe que eu não gosto quando as pessoas dizem assim, o Robson é um aventureiro. Eu acho isso agressivo. Sim. Inclusive, Robson, tu me lembraste um cara, um ícone, que é o Amir Klink. Sim, né? ele fala a mesma coisa. Que ele fala a mesma coisa. Não me chamem de aventureiro, ele não gosta mesmo disso. Porque ele planeja, ele sabe, ele se dedica, ele aprende, ele estuda para fazer que aquilo seja a melhor situação, a melhor experiência. Então, tu sabe que eu sou velejador também, tu né? também és, né? E ele também era, foi assim, motociclista andou também, muito né? de moto. Beto Padiani, um cara que andou muito de moto, velejou muito também. E a vela tem algumas associações, né? Por exemplo, você decide para Ushuaia. Por que todo mundo vai pela Ruta 3? Se todos os ventos saem do Pacífico para o Atlântico. Aí, né, é comum você ver fotos, né, e tudo mais, o pessoal todo mundo de lado, 3 dias de lado, viajando pela Ruta 3, por causa dos ventos. Cara, desce paralela à cordilheira. E você faz isso? Eu faço. Né, e todos amigos que pede orientação, dica e tudo mais, cara, não desce pela Ruta 3, volta. Porque o vento não é bem lateral, é um vento... Aí é legal, porque você está trazendo um outro elemento, você está trazendo um outro conhecimento, vamos dizer assim, que não é do motociclismo, que é da vela, enfim, e está agregando ao seu conhecimento e experiência do motociclismo. Na nossa vida profissional, isso também pode acontecer, ou deveria acontecer, deve acontecer, mas às vezes a gente se cega olhando para aquela nossa especialidade, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me preparei, aquilo que eu quis fazer a vida toda, enfim, né? E a gente esquece de olhar para o lado e de aprender com o que está do lado. Isso que você está trazendo é algo sensacional e pode ajudar muito depois na tua vida profissional, na empresa, no negócio, no que for, né? Tu sabe que a gente ouve no mercado que os profissionais têm que ser generalistas, né? E ter vários conhecimentos, né, em todas as áreas. Eu estava observando o consumo da moto agora na vinda, porque eu pouco controlo o velocímetro, eu controlo mais o contagiro, né? Então, para uma viagem tranquila, eu fico na casa ali dos 4.500, 5 mil giros. Porque eu estou na velocidade cruzeiro da moto, se eu estou no plano, eu estou bem mais que 120, se eu estou numa subida, eu estou menos, na descida vai um pouco mais, mas eu controlo muito o contagiro, eu evito passar de 5 mil giros, porque não é uma viagem curta, é uma maratona. Eu tenho que economizar o meu equipamento. Hoje, eu tenho uma moto que me permite ter uma autonomia de 450 km. Mas quando eu ia
para o sul do Chile, numa XT 600, né, 660, com um tanquezinho pequeno, cara, o vento contra aumenta o consumo. Claro. Né? E estou com garupa, mala, vento contra, aumenta o consumo, eu tenho que parar mais vezes, a viagem demora mais, né? E assim por diante. Então, tu tem um conhecimento também de onde vem o vento, tá observando as arvorezinhas aqui, e diz, olha, estou forçando o motor sem necessidade, e aumenta o consumo de pneu e tudo mais. É o seu contexto, né? É o contexto. contexto Não é tem só que estar de olho. acelerar, e eu assim, como se a minha especialidade fosse só andar de moto, né? Eu só acelero. E vou em linha reta, com vento contra ou não. E eu muitas vezes estou forçando o equipamento, né? Uma vez eu estava na carreteira austral, eu e mais outro colega de moto, que a gente engatava a primeira e segunda e a moto não tinha força. Uma XT 750. Derrubava a gente. Né? A gente caiu várias vezes ali, até que a gente teve que desistir, colocar a moto num barranco e buscar ajuda de um caminhão para sair daquela região. Né? Então, também a capacidade de resolver problemas, né? Claro. que tem que ter. Então, E assim, interrompendo aqui um pouquinho, né? Sempre assim, a minha preocupação também é a gente ver como é que na vida profissional a gente faz, né? Pedir ajuda, você sendo empresário, sendo um diretor, o que for, um profissional liberal, pedir ajuda não é problema. Não deve ser vergonha, né? Você tem que sair de alguma situação e é resolver o problema. Nem sempre é resolver com os recursos que você tem. Né? Hoje, os meus amigos mais próximos, né, são pessoas que teoricamente poderiam ser meus concorrentes. Mas nós somos do mesmo segmento, né, e atuamos e fazemos benchmark. Legal. Né? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Né? Então, a gente concorre por clientes. Mas todas as outras áreas da empresa, nós somos muito parecidos. Né? Então, a gente tem que aumentar a qualidade da entrega para o cliente vir. Claro. Né? Mas uma outra coisa que a gente traz das empresas, dos projetos, que tem no motociclismo, é você saber lidar com as variáveis. Né? Então, o tempo todo na empresa, você tem as variáveis da economia, da cotação do dólar, dos colaboradores, das leis, dos órgãos fiscalizadores. São muitas variáveis, né, que tem dentro das empresas. E quando você está numa moto, tem inúmeras variáveis também, né? Você tem o piso, é escorregadio, derramou óleo, não derramou óleo. Você passa numa estrada de manhã, não derramou óleo. Aí, no final do dia, o caminhão passou ali, derramou óleo, o risco está ali. Então, você está atento às variáveis, né? Previsão do tempo, vai chover, não vai chover, vou para essa rota, não vou. Né? Até agora mesmo eu comentei contigo, eu passei para ti o áudio, assaltos que estão acontecendo na região de Buenos Aires, né? Cara, na volta, já fiz uma rota mais ao norte, para escapar daquela região ali. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a tudo, né, que nos cerca, e todas essas variáveis poderem ser pelo menos monitoradas para evitar o risco. Exato, né? Você fala muito, começou falando em planejamento, e acho que isso tem muito valor, sim, né? E lidar com o imprevisto, mesmo você tendo planejado. E tem alguém falou uma vez, e eu guardo isso com muita valor, isso tudo, que é o seguinte: mesmo você tendo um planejamento, você tendo um mapa bem desenhado daquilo que você vai fazer, do projeto que você está começando, do negócio que você está começando a empreender também, se o terreno acaba se demonstrando diferente do mapa, você vai seguir o terreno. Exato. Né? Você vai ter que dobrar esse mapa, fazendo uma analogia ao que era físico, né? Dobrar esse mapa, botar no bolso e seguir o terreno, porque ele está diferente, ele mudou. Então, isso não invalida o planejamento que você faz, é importante continuar fazendo, evidentemente, mas entender que o contexto pode mudar, né? As situações, essas variáveis são variáveis, né? Algumas delas a gente não controla, outras a gente precisa entender que, olha, pode mudar, mudou, eu sei o que fazer. Outras você não controla e você tem que tomar decisão quase que na hora, né? Você teve que chamar alguém para levar as motos porque não dava para passar com aquele vento todo. É verdade. Então tem coisas que eu acho que é muito parecido assim, né? O motociclismo nos exige tomar decisões, às vezes muito rápidas, que também acontece na vida profissional, né? É verdade, né? Eu sempre digo assim, toda vez que a gente, dentro da empresa, tá? Toda vez que você monta um projeto, né? Montou o projeto, quem monta o projeto acha ele perfeito, né? Porque tu tá empolgado, tu quer botar em execução e tu não enxerga falhas. Os mais cautelosos chamam alguém, dá uma lida aqui no meu projeto e vê o que dá para melhorar, revisa para mim, revisa, né? Para mim, né? E numa viagem de moto também pode acontecer isso, né? Então hoje você, por exemplo, você quer fazer uma viagem daqui para Ushuaia.
Pô, antigamente, há 20 anos atrás, de Rio Gallegos para baixo, não tinha asfalto. Era rípio. Né? Então, tu não tinha ninguém para compartilhar essas informações. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, sabe? Eu lembro que eu fui para o Ushuaia com mais 2 colegas. Cara, para conseguir um mapa era difícil. Né? Era uma coisa meio clandestina. Não, eu tenho um amigo que consegue com fulano, com ciclano, que traz não sei da onde. E aí tu conseguia comprar os mapas e pegava canetinha marca-texto. Fazia xerox do mapa, das etapas, né? E ia colando em cima do tanque e virando, né? Então, hoje, tu tem recursos de uma forma fantástica. Você falava, sem dúvida, né? Os recursos vão aparecendo, a tecnologia cada vez mais nos ajuda, né? Você falava, gostar daquele projeto é meu, então brilha o olho falar do meu projeto. Então, eu não enxergo... Talvez eu não enxergue possíveis falhas, exatamente. E a gente conhece o Waze, aquele aplicativo, né? Sim. O fundador, o criador do Waze, um israelense, né? Ele lançou um livro recentemente, acho que foi ano passado, que ele fala exatamente o seguinte: não se apaixone pela ideia, se apaixone pelo problema que você quer resolver. Exatamente. Então, apaixonar-se pela ideia muitas vezes nos cega, né? Olha aqui a viagem que eu vou fazer, eu estou dando um exemplo aqui, né? Olha a viagem, eu vou pegar isso aqui, a rota vai ser essa, eu vou parar tal dia, não sei aonde. Mas o teu problema talvez seja chegar de volta bem. Então, se tiver que mudar essa tua ideia no meio do caminho, isso não pode ser um problema. Não. Então, te apaixona por curtir e voltar bem para casa, né? Exato. A capacidade de resiliência também, né? Você tem... Dentro da empresa, né? Você tem um projeto lá que brilha os olhos e ele bate numa diretoria, a diretoria é contra. Faz o quê? Volta lá. Né? Então... Nós trabalhamos numa empresa que eu tive um projeto que eu tive 17 simulações antes de executar ele. Eu já não aguentava mais, né? Mas eram 17 simulações. Eu me lembro, tá? Tu te lembra, né? Então, e aí disse, Robson, quem sabe se tu fizer essa e essa alteração? Essa foi a 13ª simulação. Então, e se tu fizer assim, assado? Não, essa foi a 8ª simulação. Então, todas as simulações foram para reduzir o risco de que o projeto não desse certo. E graças a Deus deu certo, né? E até hoje Porto Alegre está com esse projeto andando. Mas eu digo, na moto, né? Você tem um projeto de um ponto ao outro, mas pode ter chovido, a estrada está em manutenção, né? Agora, essa estrada que eu vim dentro do Uruguai, por exemplo, né? O Uruguai é gostoso, né? Tu sai da Argentina, entra no Uruguai e já para no Brasil, né? Direto. Então, você não tem 400 e poucos quilômetros ali. Há um ano atrás, né, eu comentei com a minha esposa, puxa, eu passei nessa estrada há um ano atrás, ela estava perfeita, era um tapete. Tá ruim agora. Tinha manutenção, tinha né, aqueles equipamentos trocando asfalto e tudo, mas em um ano só essa estrada mudou. Então, mudou todo o cenário, o tempo daquele trajeto e tudo mais, né? Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, claro. Robson, mas sempre nessa nossa seara de falar de coisas legais aí. E que é o seguinte, você é um viajante de motocicletas, né, de viagens de longo curso há bastante tempo. Mas qual foi a primeira, você deve lembrar, né? E como é que foi esse momento, né? Talvez o planejamento levou 9 meses, você falou, mas essa primeira coisa, esse sonho, essa ideia brilhando no olho, cara, eu vou fazer uma viagem de moto. Foi o Ushuaia. Eu já comecei por Ushuaia. Eu comecei por Ushuaia. E foi uma coisa meio sem noção. Então era aventura nesse caso. Nesse caso era uma aventura. Né? Porque foi assim, eu tinha um grande amigo, né, o Sérgio Marcondes, que um dia chegou e disse assim, Robson, vamos para o Ushuaia? Vamos. Você não sabia onde é que era o Ushuaia, né? E aí a gente começou, a ideia do planejamento exatamente 9 meses antes. Ele já tinha experiência ou não? Ele já andava de moto também, mas também era a primeira grande viagem dele. Mesmo. Essa viagem, inclusive, nasceu um livro dessa viagem. A esposa dele escreveu um livro que conta a nossa história. Legal. Ela foi junto? Ela foi junto. Ela numa moto, era o Marcondes numa moto, ela noutra moto, eu em outra moto e mais um outro colega numa outra moto, o Omar. Então, nós éramos 4 motos, né? Naquela época, qual era o planejamento? Ó, você pega a roupa velha e leva. Porque conforme vai esfriando, você vai colocando aquela roupa velha. Na volta, vai dando aquela roupa e vai... Era descartando. Assim. Era assim. Né? E vamos para o Ushuaia, vamos, quantos mil quilômetros é e tal, e fomos.
E durante a viagem, né, teve fatos relevantes, assim. Naquela região ali de Punta Balena, não é Punta, logo depois de Bahia Blanca, abaixo de Bahia Blanca, Porto Madryn, aquela região ali, das baleias, pinguins e tal, a gente entrou para conhecer aquela região, um pouco antes da região dos ventos, né? E tinha um cenário bonito, né? E eu disse assim, nossa, e a esposa do Marcondes, ela era fotógrafa, né? Ó, eu vou até lá, vou voltar a estrada de terra que terminava num asfalto em 90 graus. E tira uma foto fazendo aquela fumaça atrás, né? E eu fui lá, voltei, né? E fiz a foto. E aí o Marcondes, eu também quero. Foi lá, voltou, só que ele freou muito tarde. Ai. E caiu no chão, né? E aí um grande ensinamento que eu trago até hoje, tá? Não dá para arriscar muito nessas viagens, em determinadas brincadeiras que poderão comprometer o projeto. Então, imagina se ele tivesse machucado grave, encerrava ali o projeto. Claro. Né? Mas ali, aí tu tem fita tape, tu tem uma série de coisas para montar a moto de novo e segue a viagem. E chegamos ao Ushuaia, né? Foi muito bacana e tal. E na volta, a esposa dele, que estava numa outra moto, caiu, né? E teve uma lesão forte no tornozelo. Nesse momento, nos separamos do grupo. E isso é importante, quando as pessoas viajam em grupo, fazer as combinações antes. Né? E se acontecer tal coisa, se acontecer aquilo? Porque se alguém vai ficar para trás, tem que estar combinado. Ó, fica todo mundo ou a metade segue? É parceiro ou não é parceiro? Então, eu acho essas combinações. Eu não ando em grupo, né? Meio que a governança da coisa. É a governança antes, né? Combinar essas coisas. Eu, particularmente, eu não ando em grupo. Mas uma questão pessoal minha. Eu me preocupo, eu tenho medo, porque aumentam as variáveis de risco também. Né? Já andei em alguns grupos e eu fico desconfortável. Eu já andei em grupo, né? Depois que eu parei de andar em grupo, eu não consigo mais. Eu fico desconfortável, fico com medo. Já vi acidentes, não acho, sim, né? sim. E nos separamos ali, lá no sul, Rio Gallegos, talvez. Eles botaram a moto no caminhão, mandaram para Buenos Aires, pegaram um voo para Buenos Aires e eu segui pela estrada. E encontrei eles em Buenos Aires, e de Buenos Aires a gente veio para o Brasil de volta, Legal. né? Eu pego o Bookbus, aí fica mais fácil ali. Então, Sim. tem que ter combinações antes. Mas né? essa primeira aí foi marcante, né? Foi marcante. E várias coisas que você traz desta primeira para a experiência. vida, né? É que nem um projeto que você faz hoje, né? Tu faz muito em menos tempo. Já conhece fatores críticos de sucesso, que a gente chama, né? E aí tu vai compondo de tal forma e tu encontra o caminho mais fácil, né? E mais rápido até. Sim. Mas é a experiência profissional, né? Claro. A experiência profissional também traz isso também. Legal. E, Karen, falar um pouquinho mais especificamente de motos mesmo, assim, modelos e tal. Você sempre andou com esse gosto por moto estradeira, ou fora de estrada, ou big trail? Qual foi essa tua trajetória, assim? Eu passei por quase todos os níveis, mas eu comecei com uma Vespa. A Vespa, eu nasci em 70, a Vespa era 64, né? Então eu comecei com uma Vespa, da Vespa Mobilete, TT 125, naquela geração da CG Bolinha, né, que todo mundo é apaixonado, né? Então, eu digo, o grande sonho da minha vida é ter uma CG Bolinha. Né? Nunca teve. Nunca tive. É um sonho, aquela coisa que tá, né? Vamos dar um jeito de sonho, vamos resolver Pois é. Então, mas antes dessa viagem de Ushuaia, eu tinha 18 anos, novinho, né? Eu tinha um amigo que tinha 40, eu tinha uma XL já, uma XL 86, 2 carburadores, lindíssima moto. E ele disse assim, Robson, vamos até Jaguarão, de Pelotas para Jaguarão. Puxa, era uma viagem internacional, cara. Tu passaporte, tu tá no Uruguai. Então ali foi uma viagem marcante para mim, né? E voltei, foi bem bacana. Legal, bacana. Passaste por várias categorias também de moto. Então, né? XL, né? A moto mini Big Trail da época, né? E depois eu andei com esportiva durante muito tempo, né? Sim. Também. Então, eu saí daqui do Rio Grande do Sul, morei em Brasília. Em Brasília eu tinha aquela a Tenerê, 2 faróis, a XT600, né? Tive uma Suzuki 1100. Aí entrei no esportivo lá, né? De lá voltei para cá, comprei uma ZX6, uma Kawasaki, né? Da ZX6, ZX9, esportiva. Depois a Blackbird, Hayabusa. Eu fui crescendo, evoluindo ali. E a Hayabusa era uma moto que assustava, né? Porque eu era mais jovem, menos responsável, né? Então era uma moto que assustava e deu alguns sustos, assim, né? E até uma hora que eu disse assim,
acho melhor eu dar um tempo com a esportiva. E aí comprei uma XT660. E aí fui pro sul do Chile também com a XT660. Sofrendo com a falta de autonomia, vento contra, aquela coisa toda. E aí depois a XT veio Strom. Então eu tenho uma tendência maior para Big Trail. Né? E eu tenho em casa hoje uma PCX 150, né? Sim. Para fazer as voltinhas, curtir Urbanas, final de semana, assim. urbanas, que é aquelas bota capacete aberto para passear, assim, né? Que é da minha esposa a moto. Então essa é a curtição. Legal, bacana, assim. baita trajetória, né? Robson, baita papo, sabe? Adorei, muita coisa a gente vai ter que fazer mais, porque sempre tem mais assuntos, né? Isso é muito legal, sei que tu gosta também. Mas assim, pra gente finalizar, né? Tu falaste agora, uma das últimas coisas que tu disseste era muito jovem, né? Menos responsabilidade, alguma coisa assim que tu disseste, né? Que tipo, que recado, né? Que dica, né? Que talvez aí ensinamento extra tu poderia dar para essa turma que está começando a empreender, e a gente sabe que parece, assim, aparentemente cada vez mais os empreendedores são mais jovens, eu diria assim, né? Sim. Para uns é aventura, para outros não, para outros é necessidade, para outros é de fato tino para ser empreendedor mesmo, né? Que você pode trazer do motociclismo, desses aprendizados, para dar uma dica para essa turma que está começando a sua vida profissional? O motociclismo, quando a gente é jovem, eu acho ele mais arriscado, né? Porque tu não tem domínio das variáveis também e tu não tem noção dos riscos que vai correr. Quando você empreende muito jovem, com pouco conhecimento de tudo que está ao redor, ele também se torna mais arriscado, né? Por isso que existem as estatísticas que as empresas fecham nos primeiros 2 anos, né? Então, a gente deve se cercar também de pessoas mais experientes, né? E existe um movimento assim de que as empresas contratam tanto os jovens que dão aquela energia das empresas, mas também contratam pessoas mais experientes para fazer esse equilíbrio, né? Porque tu sabe o caminho, né? Sabe as manhas, né? No motociclismo é a mesma coisa. Quando eu já tive acidentes de moto e todos eles ocorreram até os meus 23 anos de idade. Eu tenho essa estatística, né? Caí muitas vezes, até os 23 anos de idade. Depois dos 23, parece que eu rompi uma barreira da responsabilidade e nunca mais caí. E foi cedo? 23 é cedo também, né? Mas eu tinha aquele comportamento jovem, né? Inconsequentemente jovem, né? Muita energia, muita velocidade, pouco freio, né? E tu andou de RD 350, né? Quando abriu o YPVS, tu queria acelerar e parar aquilo ali. Sim. Depois, né? Então, a mesma coisa é o jovem no empreendedorismo, nas empresas. Eu lembro, e hoje é uma dificuldade hoje como empresário para contratar pessoas, sabia? Lá atrás, eu reclamava que eu não tinha autonomia para fazer as coisas dentro das empresas, né, que eu trabalhava. Mas eu não tinha autonomia porque eu não merecia mesmo. Porque aquele mais velho lá, o CEO, o diretor, ele sabia o cenário todo. Diz, dá para dar autonomia? Não dá para dar autonomia para esse jovem aí, né? Não, hoje eu quero que as pessoas tenham autonomia, né? Como eu digo, eu contrato pela capacidade de resolver problemas. E mesmo assim, as pessoas estão travadas, né? Então, esse equilíbrio, acaba a gente tendo que buscar o equilíbrio mesmo, né? De todas as partes. E, aliás, moto é equilíbrio, né? Tem que estar rodando para ela ficar equilibrada. Parada, ela cai, né? Parada, ela cai. Por isso que a gente não para, né, Robson? Verdade, Marcelo, verdade. Cara, muito bom. Obrigado mesmo aí pela tua presença, pela tua participação, pela tua disponibilidade. De novo, chegou a 48 horas de uma viagem de 9.000 quilômetros. Está aqui batendo papo com a gente de maneira muito, muito agradável. Eu estou muito honrado por esse convite, né? O episódio 1. Episódio 001. 001, né? Então, estou muito honrado, né? Pela nossa amizade. E a gente se conheceu dentro da empresa, né? Isso. E a gente se aproximou mais no momento que a gente descobriu que gostava de moto. Exato. Né? E desde então, essa amizade se mantém aí por mais de 20 anos. E esses casos acontecem por aí afora, né? Sim, a gente aqui quer buscar isso também. Né? O propósito aqui é, de fato, fazer isso, né? De novo, né? Aproximar esses dois mundos que não são tão distantes, não devem ser. E a gente quer aprender e replicar e compartilhar e amplificar tudo isso
para mais gente, né? Verdade. Então, um pouquinho de aventura, eu diria assim, mas muito de maturidade, aprendizado, né? De amizade também. Robson, Que chega bem. muito bacana, obrigado, tá? Eu E que tá agradeço. convidado para o episódio 100 também. Vou te trazer de novo aqui. Tá bom, vamos lá. Valeu, irmão. Grande abraço, hein? saúde. Valeu. Obrigado. Gente, sigam as nossas redes sociais, Instagram, Spotify, esse podcast está no Spotify, no YouTube, e compartilhem, e agradecimento também de novo aqui a todos os parceiros, apoiadores, ProHub, Renata Maranguelo, Tru Veículos. Gente, tamo junto, vamos lá e acompanha a gente lá. Abraço.